Jó, capítulo 1. Jó é depois de Esther e antes de Salmos. Não sei se isso ajudou, mas diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos. Atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Deus bendito, estamos diante da Tua palavra, do Teu santo livro. E, Pai, essa cena que nós lemos, que é tão conhecida, ela não vai fazer sentido a nós e não vai ser agente de transformação na nossa vida sem o soprar do Teu Espírito. Por isso, sopra Teu Espírito, fala conosco, que a gente possa experimentar o poder transformador da Tua palavra por meio da operação do Espírito. Que a gente possa abrir os nossos olhos essa noite e Te ver. Na medida em que nós vamos ser confrontados, que possamos recalibrar
as nossas bússolas e a maneira como nos relacionamos contigo. Mas, acima de todas as coisas, que a gente possa ver a Ti e o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor. Nós oramos assim no nome dEle. Amém. Hoje nós estamos começando uma série de mensagens aqui na nossa igreja, e essa série tem por título isso daqui: Freguesia Religiosa, a maldição do clientelismo espiritual. Freguesia religiosa, a maldição do clientelismo espiritual. Sim, nós queremos falar ao longo de todo esse mês de junho acerca desse fenômeno que a gente, tem visto no mundo evangélico, de uma transformação da nossa experiência espiritual numa experiência mercadológica. Agora, uma coisa que talvez você não saiba é que a expressão freguês, ela é uma expressão da língua portuguesa que ela é oriunda do mundo religioso. A expressão freguês, ela vem do latim filium ecclesiae, que quer dizer filho da igreja. Eu não sei se você sabe, mas na antiguidade, as cidades elas se desenvolveram, de maneira geral, em volta das antigas paróquias. Então, toda cidade mais histórica, você sabe disso, ela se desenvolveu ao redor das comunidades religiosas, especialmente das paróquias romanas, visto que no passado o catolicismo romano era a religião estatal. Nós temos esse fenômeno aqui em Santo André. Você tem, por exemplo, a cidade de Santo André se desenvolvendo a partir ali da nossa região central, ali onde fica a igreja matriz. E o freguês, nessa época, não era alguém que consumia. O freguês, nessa época, era aquele que regularmente participava da vida paroquiana. O freguês era aquele que morava perto da paróquia e ia lá participar ativamente e regularmente da vida paroquiana, da vida religiosa. A freguesia, portanto, então, nada mais é do que aquela sociedade que se desenvolvia ao redor das paróquias. Outro exemplo que a gente tem disso é aqui perto de nós, aqui na capital paulista, lá na região norte, na zona norte, nós temos o bairro, que se chama Freguesia do Ó, que é justamente aquele bairro que desenvolveu ali na zona norte de São Paulo, ao redor da igreja Nossa Senhora do Ó. Com o passar do tempo, essa expressão ela foi mudando de sentido. Você sabe disso? Toda língua humana ela é dinâmica. Os sentidos vão mudando. E o sentido mudou. E freguês hoje não é mais... A gente não pensa num religioso quando a gente fala freguês. O freguês para nós hoje é aquele consumidor regular de um determinado estabelecimento comercial. A freguesia, de maneira geral, se refere ao grupo de fregueses que eventualmente consomem regularmente lá na padaria do mercado, na padaria do bairro. A gente conhece lá o nome do seu Manuel, lá o português lá que está lá vendendo pão francês para a gente todo dia. Aí a gente conhece, aí a gente sabe quem ele é, ele sabe onde a gente mora. E aí a gente vira freguês. Com essa série, meus irmãos, nós estamos querendo brincar um pouquinho, brincar com esse jogo de palavras. E nós estamos querendo, sim, propor que, infelizmente, nos dias de hoje, especialmente dentro do contexto evangélico, por mais plural e multifacetado que ele seja, nós temos uma maioria de evangélicos, de crentes, de gente que diz que anda com Deus e que se relaciona com Deus, mas que se relaciona com Deus a partir do paradigma do mercantilismo espiritual, da barganha espiritual, do toma lá da cá, daquilo que, a gente já está acostumado a ver por aí. Bota uma grana no altar e Deus vai te abençoar. Vem para a igreja e você vai deixar de ser pobre. Então, antes eu era lascado, eu era pobre, de maré desci. Aí eu fui para a igreja, agora sou rico. Tenho 10 casas, 5 carros, 20 empresas. Só falta dizer, eu sou, e você sabe qual que é o complemento.
Vivemos um mundo evangélico absolutamente mercantilista, absolutamente fundamentado nessa lógica do mercantilismo e nessa lógica do mercado com Deus. Agora, meus irmãos, tudo isso, acredite se quiser, tudo isso está fundamentado num mercado que é muito conhecido. Deixe-me tentar explicar para você, em termos preliminares, uma coisa que é importante. Um dos mercados mais bem-sucedidos no mundo hoje não são as chamadas fintechs, não é um investimento na especulação financeira, não é, enfim, um investimento no petróleo. Acredite, nos dias de hoje, um dos mercados mais bem-sucedidos e mais lucrativos é o chamado mercado de significado. O mercado de significado é aquele mercado que nos propõe uma narrativa que eventualmente vai nos ajudar a fazer a sintonia fina da nossa vida e vai justificar a nossa existência. Uma determinada proposta que eventualmente vai nos ajudar a organizar e lidar com as cenas, quer sejam elas boas, quer sejam elas ruins da nossa vida. Você abre hoje um Instagram, aí a gente acha, né, que o Instagram hoje em dia é só uma rede social para a gente encontrar os amigos. Não, o Instagram é um mercado. Você está abrindo um aplicativo de mercado. E aí você vê lá naquela mãe que gosta de se gabar, que tem 10 filhos, e ela tenta vender, né, a vida, o lifestyle, tenta viver esse mindset de ser mãe de casa, que veste tons pastéis e que é feliz porque cozinha, enfim, omelete para os filhos de manhã. Aí você vai ver, né, o coaches, influencers digitais e etc., fazem fortuna nesse mercado de significado, tentando nos propor narrativas e propostas de vida que vão eventualmente nos ajudar. Aí a gente compra um determinado pacote. O pacote da vida simples. O pacote da vida fitness. O pacote do sucesso financeiro. O pacote da família perfeita. O pacote disso ou daquilo. Porque aí a gente extrai desse mercado, então, alguma justificativa da nossa existência. Aí a gente consegue organizar a nossa vida, né? A gente consegue justificar a nossa existência, a gente consegue fazer a sintonia fina de tudo que está acontecendo na nossa vida. Esse é o mercado de significado. As igrejas entraram de cabeça nesse mercado. Então hoje, pastor não é mais um pregador do evangelho, não é mais algum mestre da palavra de Deus, não é mais uma figura onde a gente encontra instrução para viver a partir da palavra de Deus. Pastor é figura midiática. Não sei se você já percebeu, mas a depender da igreja que você é membro, você tem um lifestyle a adquirir, né? Você tem um tipo de roupa a vestir, você tem um tipo de linguajar e de gramática a usar. Oh, yes! Porque entramos de cabeça. As igrejas evangélicas no mundo de hoje entraram de cabeça nesse negócio do mercado de significado. Aí as igrejas já não têm mais ovelhas, não tem mais rebanho, são seguidores, são massa de like. Agora você quer saber a pior notícia? É que isso tudo não é nada novo. Já disse o sábio Salomão, não há nada de novo debaixo do sol. Aquilo que era, voltará a ser. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque toda essa lógica do mercado de significado que a igreja evangélica aderiu, ela está fundamentada nesta maldita, e eu quero qualificar assim, maldita teologia da retribuição. Porque essa lógica do mercado ela é muito simples. E o que ela propõe a nós? A maldita teologia da retribuição. O que ela nos ensina e nos sugere? Seja uma pessoa legal. Vai para a igreja. E Deus vai te abençoar. Cuidado que Deus é fogo consumidor.
E se tu não tratar bem a tua mulher, se tu não cuidar bem dos teus filhos, vai vir maldição sobre a tua casa. Os gafanhotos virão sobre os teus celeiros. Você não vai dar o dízimo na igreja? Cuidado, você vai dar lá no hospital. Você vai dar lá na farmácia. Teu filho vai reprovar de ano. E esse é o momento, né, que todo pai e mãe está desesperado, porque daqui a pouco acaba as férias escolares, aí começa o segundo semestre, né? Aí o pai e a mãe ficam desesperados, Senhor, né? Vai até para a igreja. Senhor, meu filho, já paguei 8 meses de mensalidade da escola, não deixa ele perder o ano, não. Aí ele vai para a igreja, leva a criança no Urbana Criança, fica fiel, né? Porque a lógica é a lógica de barganha e de mercado. Toma lá, dá cá. Eu faço, eu tenho o benefício. Eu invisto, eu preciso do dividendo. E você deve estar pensando, o que é que tudo isso que você está falando, pastor, tem a ver com Jó no capítulo 1? Acredite, tem tudo a ver com Jó no capítulo 1. Porque, meus irmãos, a gente, de maneira geral, a gente tem uma leitura errada do livro de Jó. É muito comum você ler, muitas vezes, o livro de Jó meio torcendo pelo Jó, né? Você conhece a história do Jó, um homem justo que sofreu demais. Um homem justo em que, de repente, a vida dele virou do avesso. Um homem justo que, de repente, teve que enterrar seus filhos. Um homem justo que perdeu tudo que tinha, os seus bens, a sua reputação, enfim, absolutamente tudo. Aí a gente vai lendo o livro de Jó, especialmente esses 2 primeiros capítulos, e a gente vai lendo meio que como a gente torce para o Corinthians, né? Vai, aguenta as pontas, Jó. Né? A gente vai lendo as cenas, aí chega o primeiro mensageiro que diz assim, olha, seu Jó, é o seguinte, os sabeus vieram e acabaram com os jumentos, os bois e etc. Aí a gente fica, não, aguenta aí, Jó, aguenta aí. Porque a gente acha que o grande dilema do livro de Jó é se Jó é fiel ou não. Vai permanecer fiel ou não diante do caos. Meus irmãos, se esse é o grande problema do livro do Jó, eu vim dizer para você que o dilema do livro de Jó acaba no versículo 8. Porque Deus diz que Jó é íntegro. Leia comigo no versículo 8, disse assim, então disse o Senhor a Satanás, reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e que evita o mal. Deus já disse. Então a gente não precisa ter dúvida da integridade de Jó. Deus atestou a integridade de Jó. Não somente Deus, você tem o próprio narrador, quando apresenta Jó no capítulo 1, aqui no versículo 1, vai dizer a mesma coisa. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Então se a gente lê esse texto achando que o grande dilema do texto, a grande interrogação do texto, é se Jó vai conseguir dar conta e ser íntegro no meio do mal, no meio do caos. Acredite, a gente tinha que parar de ler o livro no versículo 8. Porque Deus resolve esse dilema. E atesta, não, estamos falando de um homem absolutamente íntegro. O grande dilema do livro de Jó é Deus vindicar a sua glória diante de uma acusação que Satanás faz a ele. Que é simples. Deus, tu compras os teus adoradores com bênçãos. Deus, tu compras os teus adoradores. Tu compras a fidelidade dos crentes com bênção. Qual que é a diferença de dizer vem para Jesus e Jesus vai te fazer rico? Qual que é a diferença de dizer vem para Jesus, vai para a igreja e você vai prosperar? Qual que é a diferença? Nenhuma, é só o outro lado da mesma moeda. Dessa teologia maldita de retribuição. Deus, tu compras. Porque Deus apresenta o Jó para Satanás e o Satanás ele não se impressiona, ele fala, até eu, né? Ser crente e Deus me mandar os 6 números da Mega Sena, ótimo, né? Vou ouvir o batista reformado na hora. Tem que batizar com muita água ou com pouca água, tem que fazer o quê? Para pegar aí os 6 números, para sonhar. Tem crente que fala assim, pastor, eu preciso sonhar, né? Manda aí, Senhor, o sonho dos 6 números, e aí eu vou jogar na segunda-feira. Deus, a tua glória, ela é espúria. É isso que Satanás está dizendo. Porque Jó só é o que ele é. Só é íntegro e ele teme o teu nome. Porque você comprou a integridade dele com bênçãos. Esse é o grande dilema do livro de Jó.
Essa é a grande questão que faz com que todo o livro de Jó então se desenrole. Satanás acusando a glória de Deus e dizendo: estende a tua mão, versículo 11, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Aqui, meus irmãos, está a teologia da retribuição. É um sermão pregado por Satanás. O hálito do pregador que prega a teologia da retribuição, a teologia da prosperidade, é um hálito de enxofre, porque esse é um discurso do inferno. Se você encontrar alguém que está anunciando, e de novo, eu sei que eu estou pregando uma coisa dura aqui, tá? Porque talvez alguns de vocês vieram de contextos assim. Satanás está pregando no púlpito das igrejas evangélicas por meio da maldita teologia da retribuição. Sugerindo aquela ideia de que se eu for bonzinho, Deus vai me abençoar, se eu for malzinho, Deus vai me amaldiçoar. De que eu me relaciono com Deus a partir de uma relação de barganha. Figuras midiáticas, gente grande no mundo evangélico, é boca de Satanás domingo após domingo, pregando este evangelho que Satanás bota na boca, na cara de Deus, dizendo: tu compras a fidelidade dos teus servos com bênçãos. O atacado nesse texto, acredite, não é Jó. O atacado nesse texto é o próprio Deus. Mas para a gente entender todo esse panorama que eu acabei de dar a você, a gente precisa entender um pouquinho daquilo que o texto está dizendo. Em primeiro lugar, o texto está dizendo para a gente que Jó, sim, ele era um homem íntegro, mas ele não era só um homem íntegro, não. Se você voltar aí nos versículos iniciais do capítulo, versículos de 1 a 5, você vai ver algumas características muito interessantes acerca do Jó. A maneira como a palavra de Deus define o Jó é muito interessante. Primeiro que ele era um homem íntegro, como eu disse a vocês, e o texto no versículo 2 diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E isso daqui é muito interessante porque descrever Jó como um pai de 7 filhos não somente se refere ao fato de que ele tinha uma família grande, mas se refere ao fato de que ele tinha uma família boa. Sabe aquela família doriana? Propaganda do Pão de Açúcar. O que te faz feliz, né? Aí aparece aquela família linda na tela, assim, você fala: queria ser assim. Pois é, o Jó ele tinha a família perfeita. Ter 7 filhos na Bíblia é o símbolo do sucesso familiar. Se você voltar no livro de Ruth, lá no capítulo 4, você vai descobrir uma fala muito interessante de Noemi sobre Ruth, quando Ruth dá à luz um filho. Quando nasce o neto da Noemi, a Noemi diz sobre Ruth, diz uma coisa muito interessante, diz assim: Ruth me é melhor do que 7 filhos. É isso que Noemi fala da Ruth. Por quê? Porque ter 7 filhos é um paradigma, é um modelo, é um padrão bíblico que tenta descrever essa realidade de uma família, de um sucesso familiar. Então ele não somente era um homem íntegro, mas ele era bem-sucedido no que diz respeito à sua vida familiar. Ele não somente era bem-sucedido no que diz respeito à sua vida familiar, ele era bem-sucedido na sua vida profissional, porque ele era rico. O texto fala para a gente, então, versículo 3, que ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de boi, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Bem-sucedido profissionalmente. Sabe aquela figura que a gente olha e fala assim: esse é o cara? É Jó. É por isso que o texto então termina dizendo que ele era o homem mais rico do Oriente. Essa tradução aqui ela não é boa, a tradução da NVI nesse verso. Porque a expressão hebraica que aparece aqui é uma expressão que traz essa ideia de alguém que era ilustre, de alguém que gozava de uma reputação ilustre no meio do povo. Ele era uma figura admirada. Ele era uma figura que as pessoas olhavam e falavam assim: aqui está um homem sério, um homem que tem uma família boa, um homem que trabalha e é íntegro no seu trabalho, conquistou tudo que ele tem a partir de um trabalho diligente e honesto.
E mais que isso, ele tem uma reputação ilibada para com o mundo. Era um homem preocupado com a vida espiritual dos seus filhos e levava a sério o sacerdócio que ele exercia como pai, porque o texto fala para nós que ele era alguém que conclamava os seus filhos para que eles rotineiramente se purificassem. Levava a sério também a sua vida espiritual, não somente para consigo mesmo, mas também para com a sua prole. Era alguém que exercia um sacerdócio para com a sua família. Essa ideia de chamar os filhos e falar, vamos nos purificar. Um homem que não dorme pensando na vida espiritual dos seus filhos, porque de manhã cedo, de madrugada, ele oferece sacrifícios ao Senhor pelos seus filhos. Nos dias de hoje, é aquela pessoa que a gente ia dizer assim, né? 10 de 10 para o Jó, né? Quem é esse cara? 10 de 10. Sangue bom. Cara incrível. E aí você conhece a história. Este homem, descrito nesses termos, ele começa a experimentar uma série de males vindo sobre ele. Porque Satanás entrou na presença de Deus e ele se apresenta como o primeiro vagabundo da história. Porque o texto diz para nós, no versículo 6, que Deus se surpreende com a entrada de Satanás na presença de Deus e Deus pergunta, onde é que você está vindo? E Satanás diz assim, de perambular pela terra e andar por ela. A expressão hebraica dá essa ideia de ficar circulando. Sabe o vagabundo que anda sem... vamos dar um rolezinho? Sabe quando a molecada diz? Satanás, o primeiro vagabundo. E note, meus irmãos, que é Deus quem traz o Jó para a discussão. Satanás não está nem aí para o Jó. Satanás está pouco se lixando para o Jó. É Deus que bota o Jó na mesa. Falou, se você estava andando pela terra, você certamente viu o meu servo mais fiel. Se você estava andando pela terra, você certamente viu a integridade do meu servo Jó. Se você deu uma volta pela terra, você certamente viu que Jó se destaca entre todos os demais. Se você estava andando pela terra, você viu que Jó está aqui, o resto está aqui. Aí é quando vem a acusação que eu acabei de falar para vocês. Satanás chama o Senhor e fala assim, assim até eu. Satanás diz, será que Jó não tem razões para temer a Deus? A expressão hebraica ela é muito interessante porque ela comunica assim, aquela ideia de que, será que Jó não teme ao Senhor por nada? Deus, tu colocaste uma cerca de proteção. Tudo que ele tem, você protegeu o teu servo, você guardou ele, você tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Tu compras os teus adoradores. A tua glória é espúria. Tu compras os teus adoradores com bênçãos. É isso que a teologia da retribuição propõe a mim e a você. Deus quer te abençoar? Entre numa relação de barganha. Aí então nós entramos no dilema. E esse dilema ele é muito interessante, meus irmãos, porque eu estou aqui para lhes dizer uma coisa muito, muito interessante. Pelo menos eu acho bastante interessante, me marcou muito durante essa semana, enquanto eu estudava todas essas coisas. Se Deus ele tiver que escolher entre a sua glória e o meu e o seu bem-estar, graças a Deus, ele vai escolher a sua glória. Eu vou repetir, porque eu sei que eu estou chocando você. Se Deus tiver que escolher a sua própria glória e o meu e o seu bem-estar, graças a Deus que ele sempre escolhe e escolherá a sua própria glória. Por isso que Deus então permite que Jó passe por tudo aquilo que ele passou. Deus, meus irmãos, ele não é o criador do mal. Embora tenha muita gente doida nesse mundo evangélico por aí dizendo que Deus é o criador do mal, não, Deus não é o criador do mal.
Mas por que o mal ele entrou na experiência humana, lá no jardim, quando nós decidimos nos separar do nosso Criador? Deus, soberano que é, ele decidiu administrar o mal. Sim, Deus administra o mal. Ele não criou o mal, ele não é a fonte do mal. Deus é absolutamente bom, por isso que ele nunca vai ser alguém que criaria o mal, porque existe uma incompatibilidade ontológica que a gente fala na teologia. Se bananeira dá banana, um Deus bom não pode dar mal, não pode criar nada mal. É por isso que lá em Gênesis, no capítulo 1, nós temos claramente o texto dizendo que tudo que Deus via que ele tinha feito era muito bom. Porque há um Deus bom criando todas as coisas. Mas ele administra, uma vez que o mal entrou na nossa experiência, por causa da nossa desobediência, por causa de nós. Nós escolhemos um mundo onde o mal está presente. Mal físico, mal moral, mal de toda sorte. E Deus decide administrar o mal. E ele administra o mal na vida de Jó. Ele administra como soberano que é. Deixa-me tentar explicar para você. Eu sou um professor de teologia, pastor, ou seja, eu vivo do meu aparato vocal. A comunicação verbal é aquilo que eu mais faço na minha vida. Então, por causa disso, porque eu uso muito o meu aparato vocal, às vezes eu passo semanas assim, dou 40, 50 horas de aula por semana e tudo mais, aí eu fico com o aparato vocal bem detonado. E aí é muito interessante que minha mulher médica, do jeito que ela começa a ver eu lá com a garganta inflamando, de repente já vem baixa imunidade, vem uma infecção. A Isabela olha para mim e fala assim, já sei. Qual que é a medida do mal? 1.200.000 partes internacionais de benzetacil. Está aqui a medida do mal, né? Por quê? Porque esse negócio vai entrar rasgando na carne. A Isabela lá em casa é quem administra o mal nesse sentido. Deus é quem dá o tanto de sofrimento que Jó vai passar nesse texto. Deus chega para Satanás e fala, Satanás, você vai até onde eu disser que você tem que ir. Martinho Lutero ele dizia que até o diabo é o diabo de Deus. Porque o diabo ele é uma fera encolerada nas mãos de Deus. Até o diabo é o diabo de Deus. Embora esse mundo evangélico queira propor para você que Satanás e Deus eles são forças opostas que estão se chocando, equivalentes eternamente, esqueça essa conversa. Até o diabo é o diabo de Deus. É Deus quem administra o mal como soberano que ele é. E porque ele administra o mal, então, ele vai resguardar em primeiro lugar a sua glória. E ele vai permitir que todo esse mal aconteça na vida do Jó. E meus irmãos, por que eu disse que graças a Deus, Deus escolhe sempre a sua glória? Se ele tiver que escolher entre a glória dele e o nosso bem-estar. Por uma razão muito, muito, muito simples. Porque Deus, ele administra as bênçãos e as tribulações em nossa vida, não com base em barganha, não com base no que a gente faz ou no que a gente deixa de fazer. Deus não conta crédito ou débito espiritual. Deus administra as situações de bênção e as situações de tribulação em nossa vida para que nós sejamos capazes de ver um Deus glorioso. E deixe-me já corrigir e dizer a vocês que isso é bem diferente do que esse mundo evangelicão vive falando por aí. Porque a gente começa a ver o pessoal sofrendo na nossa vida, na nossa experiência, e aí a gente normalmente tem 3 discursos. Que se um dia você quiser continuar estudando o livro de Jó, você vai ver que esses 3 discursos estavam na boca dos 3 amigos de Jó. Jó sofre, Jó está sofrendo, Jó, você vai ver lá no capítulo 2 que até a saúde ele perde. E aí então vem o primeiro amigo de Jó e fala assim, Jó, amigo neopentecostal do Jó, você está em pecado, Jó. Se arrepende. Esse é o representante da teologia da retribuição.
Se arrepende, porque se você está desse jeito que você está, a casa caiu desse jeito para você, deixa eu te falar uma coisa. Você tem algum rabicho aí debaixo do teu tapete. Deus está pesando a mão. Se arrepende, irmão. Conhece esse discurso? Deus é fogo consumidor. Aí, como se não bastasse esse, veio o segundo, que eu costumo dizer de o Batista reformado. Aí o Batista reformado chegou lá para ele e falou assim, Jó, deixa eu te falar, sabe o que é? É que Deus tem propósitos misteriosos e didáticos na tua vida. Esse é um jeito bonito de falar, Deus quer te ensinar alguma coisa. Já viu esse negócio de quando a pessoa está sofrendo miseravelmente? Deus quer te ensinar alguma coisa, irmão, persevera. Os propósitos misteriosos e didáticos de Deus no sofrimento. Não, propósito didático do sofrimento é teologia do ansiolítico. Sabe quando a família se reúne, aí de repente aquela cunhada maluca que a gente tem, né, ela começa a ter uns piripá que a gente fala assim, corre e pega lá uma aguinha com açúcar para dar para ela acalmar. É a teologia do ansiolítico. A gente diz assim, irmão, sabe o que é? É que eu não estou aguentando ver você chorando, cala a tua boca aí, então Deus quer te ensinar alguma coisa. É a mesma coisa, teologia do ansiolítico. A gente no fim não quer tratar o problema, a gente quer calar a boca do que sofre. Você está sofrendo, irmão? Como eu não quero aguentar a tua ladainha, eu não quero lamentar com você, eu não quero ter relação nenhuma com o teu sofrimento, deixa eu te falar uma coisa. Deus quer te ensinar alguma coisa. Teologia do ansiolítico. Aguinha com açúcar. Dá para a pessoa, ela cala a boca e não vem te perturbar. Em terceiro lugar, o crente existencialista, liberal, chegou para o Jó e falou assim, Jó, sabe o que é? Deixa eu te falar. É que a vida ela é assim mesmo, feita de altos e baixos. Ora você está lá em cima, ora você está lá embaixo. E a gente tem que saber lidar. Tem que ter estofo emocional para saber lidar com essa vida dinâmica que a gente tem, que ora a gente está celebrando, ora a gente está chorando. E é isso aí, aceita que dói menos. Não é nada disso. Deus nem quer achar algo escondido debaixo do tapete do Jó. Deus nem quer ensinar nada para o Jó, e Deus nem quer mostrar para o Jó que a vida tem uma dinâmica de altos e baixos. Sabe o que Deus quer que Jó faça? Que ele olhe para ele e veja um Deus glorioso que ele é. Por isso Jó, depois que ouve todo o cenário de desgraça que chegou na porta dele, ele lamenta. E, meus irmãos, deixe-me aprofundar isso daqui, porque a gente às vezes lê esse texto e a gente lê isso daqui de uma maneira muito superficial. O Jó, ele enterrou 10 filhos. O problema aqui não é ele perder o dinheiro, perder a reputação, perder tudo, perder boi, perder servo, perder casa. O Jó enterrou 10 filhos. E ainda que lá em Jó, no capítulo 42, o texto nos diga que Deus deu outros 10 filhos, outros 7 filhos e outras 3 filhas, que aliás eram as 3 Miss Oriente Médio Antigo. Filho não se substitui. Quando Deus está marcando Jó, quando Deus está escolhendo a sua glória, ele decide marcar Jó para sempre. Porque por mais que Jó tenha recebido tudo de volta, pela graça de Deus, ele ficou marcado para sempre. Eu tenho tido a tarefa de acompanhar muitos irmãos e irmãs que eventualmente tiveram que passar pela tragédia de enterrar seus filhos. E, meus irmãos, isso é uma coisa que marca para sempre. O luto vem para ficar para sempre. Deu para entender agora o que nós estamos falando? Deus escolhe, ele prefere marcar o Jó para sempre, para proteger a sua glória, pelo bem do Jó e pelo bem de mim e de você. Sabe por quê? Porque Deus não quer ensinar, Deus não está contando débito e crédito, Deus não permite bênção ou tragédia na nossa vida com base naquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Deus usa essas coisas para que a gente possa ver quem Ele é. E aqui é onde Jó mostra que ele é um homem de fato íntegro. Porque o texto, meus irmãos, eu passei anos lendo esse texto sem pegar essa pequena expressão que aparece no versículo 20. O texto diz assim, ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se,
rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra e em adoração. Enquanto o ímpio, enquanto aquele que se relaciona com Deus a partir da maldita teologia da retribuição, ele responde o mal dizendo: por que Deus? O que eu fiz para merecer isso? O servo verdadeiro de Deus, que sabe que Deus está acima de todas as coisas, comprometido com a sua própria glória, ele diz assim: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui é onde Jó se encontra verdadeiramente com Deus. Com um Deus que não se relaciona com Jó a partir do que ele faz ou deixa de fazer. Com um Deus que escolhe se relacionar com Jó, administrando as situações da vida do Jó para que Jó veja a glória dele cada vez maior. Então deixe-me dizer uma coisa para você: se Deus ele entender que uma bênção vai abrir os seus olhos para a glória de Deus, ele vai te dar bênção. Mas se Deus entender que uma tribulação e uma situação calamitosa vai abrir os seus olhos, vai fazer com que você coloque o seu rosto na terra e em adoração você diga: bendito seja o nome do Senhor, ele vai permitir a tribulação na minha e na sua vida. Não é com base no que eu faço ou deixo de fazer, não é com base na minha carteira de membresia ou falta de membresia. Deus administra as cenas da nossa vida para se mostrar cada vez mais glorioso diante de nós. Quer sejam cenas de bênção, quer sejam cenas de tragédia. Deus está querendo dizer: olha para mim. Gosto muito de um pensamento de Lewis, e com isso eu começo a caminhar para o final. Lewis ele diz uma coisa que eu acho sensacional. Ele diz que o sofrimento na vida do Jó é a auto-humilhação de Deus. A auto-humilhação de Deus. Por quê? Porque muitas vezes, vai dizendo Lewis, Deus permite que as coisas sejam retiradas de nós e a gente vai encontrando aquilo que Lewis chama de vulnerabilidade existencial. A gente vai se tornando vulnerável, a gente vai ficando, vai percebendo a vulnerabilidade. Que é justamente o contrário dessa ideia de cerca, porque quem tem cerca de proteção está seguro, né? Agora, quem não tem cerca, Deus permite, né, que chegue o aviso prévio. Aí Deus permite que chegue aquele amigo, aquela pessoa da nossa família, eventualmente, que a gente fala: não, esse daí está comigo, nunca vai me trair, ele me trai. Aí Deus vai nos expondo a um movimento de vulnerabilidade, vai tirando as nossas seguranças existenciais. De repente, né, aquele dinheirinho que a gente bota lá no PGBL para não declarar tanto imposto de renda, né? Aí sumiu, acabou. Aí perde dinheiro, perde recurso, perde segurança. Nos encontramos na vulnerabilidade. Aí Lewis diz o seguinte: é nesta hora que Deus se auto-humilha e vira para mim e para você e diz assim: agora olha para mim, porque eu sou o resto. Agora olha para mim, porque eu sou a sobra. Agora olha para mim, Deus se auto-humilhando em nossos sofrimentos. Olha para mim, porque eu sou o que sobrou. Levaram tua segurança, levaram teus bens, acabou o dinheiro. Agora olha para mim, porque eu sou o que sobrou. E se Deus precisar nos colocar no lugar de vulnerabilidade para nos dizer isso em amor, olha para mim porque eu sou o que sobrou, Ele vai fazer. Porque venhamos e convenhamos, meus irmãos, nós temos um coração tão dado a essa maldita teologia da retribuição, porque eu sei que o que eu estou pregando para muitos de vocês não é uma novidade. Porque a nossa mente batista reformada, ela é convertida. Mas acredite, o nosso coração não é. A nossa mente, a gente aceita isso daqui. Mas basta bater o carro na segunda-feira, indo para o trabalho, a gente já vira para Deus revoltado e fala: por que, Deus? Basta uma resposta atravessada do garçom lá na padaria do café da manhã da segunda-feira. A gente já vira assim: Senhor, cadê você? Porque a nossa mente, às vezes, até consegue alcançar essas coisas.
Mas o nosso coração e as nossas mãos vivem da teologia, da maldita teologia da retribuição. Nenhum de nós aqui um dia vai virar e falar assim, não, amém, louvado seja o Senhor pela teologia da retribuição. Não, eu sei disso. Mas nós nos comportamos assim. O nosso coração, ele gosta do discurso do evangelho de Satanás. A gente gosta desse hálito de enxofre que a gente vê no discurso da teologia da retribuição, porque a gente pode até dizer que não acredita, a gente pode até dizer que abomina, mas quando o cinto aperta, a gente mostra que nós estamos nos guiando a partir de um paradigma de barganha com Deus. Não sei como é que você chega aqui, mas a redenção disso tudo é ver um Deus glorioso e adorá-lo. Queria chamar a sua atenção para esse movimento aqui, que está no versículo 21. Olha para a sua Bíblia aí. Talvez na sua Bíblia você vai perceber que esse versículo ele está diagramado como se fosse um poema. Não está? Diagramado como se fosse um poema? Porque isso daqui é um canto de adoração do Jó, é um poema, é uma adoração, é um cântico de adoração. A casa caiu para o Jó literalmente, e a resposta deste homem piedoso foi adoração. Ele cantou ao Senhor, e o canto dele canta duas coisas. Primeiro canta a soberania de Deus. Ele diz assim, o Senhor deu, o Senhor levou. Jó entendeu que Deus ele não precisa de critérios externos a Ele mesmo para administrar bênçãos ou tragédias em nossa vida. Jó entendeu que a soberania de Deus basta. Jó entendeu que crer e conhecer um Deus soberano, e Deus, Ele é o próprio critério dele mesmo para administrar cenas de bênçãos ou cenas de tragédia em nossa vida. O Senhor deu, o Senhor levou, Ele toma, Ele dá, porque Ele é soberano. Por isso Ele diz, bendito seja o nome do Senhor. Quero falar uma coisa para vocês que eu não falei para nenhum dos cultos aqui da manhã, porque me faltou tempo. Mas é muito interessante, meus irmãos, você ver isso daqui. Porque quando Jó chega à conclusão de que Deus, Ele é soberano o suficiente, Ele é soberano o suficiente para administrar bênçãos e maldições em nossas vidas, para administrar cenas de alegria ou de tristeza em nossa vida, e o critério é Ele mesmo, aí Jó reconhece que esse Deus vale a pena adorar. Porque o Deus da maldita teologia da retribuição não vale a pena adorar. Eu negocio com Ele. O Deus da teologia da retribuição, no máximo a gente negocia com Ele. No máximo a gente vai criar uma barganha com Ele. No máximo a gente vai dizer, toma lá da cá. No máximo Ele é tão pequeno, o Deus da teologia da retribuição, Ele é tão pequeno, mas tão pequeno, que no máximo a nossa relação é uma relação de barganha. Mas um Deus grande, soberano, que administra na sua sabedoria, preocupado com a sua própria glória, e está administrando todos os eventos da nossa vida para que a gente tenha um encontro com um Deus grande, soberano e glorioso, aí diante desse Deus vale a pena dobrar o nosso joelho. Diante desse Deus vale a pena dizer, bendito seja o nome do Senhor. Porque é um Deus que a gente barganha, com quem a gente barganha, a gente dobra, a gente faz negociata, mas a gente não bota o nosso rosto na terra. A gente só consegue dizer, bendito seja o nome do Senhor, para um Deus que administra soberanamente a nossa vida. Quer sejam cenas de sorriso, como foi ministrado pelo pastor Sérgio aqui, quer sejam cenas de profundo lamento. Ele as administra para que tenhamos uma exposição profunda da sua própria glória. Encerro esse sermão trazendo a você um pensamento de um homem chamado Nicholas von Wolterstorff.
Nicholas Wolterstorff, ele é um teólogo que passou pela tragédia de enterrar o seu filho, o seu jovem filho, morto num acidente de esqui. E o Wolterstorff, ele diz o seguinte, ele fala assim, eu não vou negar as lágrimas, porque esse mundo evangélico, acredite, ele vai te propor a negação das lágrimas. Ele vai dizer, não chora não. Chora não porque Deus é maior. Não chora não porque quem chora é fraco. O Nicholas Wolterstorff fala, não, eu vou chorar, eu vou lamentar, não vou negar as lágrimas. Porque é bem possível que de olhos marejados de lágrimas, eu veja coisas que jamais veria de olhos secos. Com os olhos marejados de lágrimas, é possível que eu veja coisas que jamais veria de olhos secos. Nessa cena inteira, sabe qual que é a coisa mais bela? É que Jó conheceu a dor de Deus, que também sepultou o seu filho. Jó conheceu a dor de Deus porque ele descobriu, acredite, que há um Jó maior. Um justo perfeito de fato, que sofreu sem qualquer razão. Nos critérios da teologia da retribuição, Jesus não merecia ir para a cruz. Nos critérios da teologia da retribuição, Jesus cruz não poderia existir. Porque se teve um homem perfeito que andou sobre essa terra, justo, íntegro e reto, que teme ao Senhor e que se desvia do mal, esse não é Jó, este é Jesus. Mas para que Deus se fizesse glorioso na vida de Jesus, Jesus diz, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Eu aceito a cruz. Eu aceito o dia difícil. Eu aceito. Porque eu tenho um Deus tão grande, mas tão glorioso, que com este Deus vale a pena dizer, eu aceito, Senhor, a tua santa vontade, e eu me entrego a ti em adoração. Enquanto a cruz custou a Jesus de maneira inenarrável, na mesma cruz nós temos a maior expressão de adoração do Filho ao Pai. O Jó maior também sangrou. O Jó menor conheceu a dor do pai de sepultar um filho. E aí, finalmente, as angústias, elas foram apaziguadas. E elas são apaziguadas na glória de Deus. Eu não sei como você está aqui hoje, não sei qual foi a experiência que você trouxe dessa semana, ou desse último mês. Quer seja ela boa, quer seja ela ruim, é um convite de Deus para mim e para você, para que a gente olhe para Ele e veja Ele como um Deus grande, um Deus glorioso, um Deus que vale a pena dobrar os joelhos, quebrar a dura cerviz e dizer, bendito seja o nome do Senhor. Por isso, minha oração por mim e por você é que a gente expurgue não somente da nossa mente, mas também do nosso coração, essa lógica mercantilista, essa barganha com Deus, essa teologia maldita da retribuição. Porque se eu e você, nós estamos nos relacionando com Deus a partir da teologia da retribuição, o nosso pastor é Satanás, não é Jesus. Se eu e você estamos fazendo barganha com Deus, se a gente é freguês da igreja, sabe quando a gente chega na porta da igreja e fala, vou fazer esse negócio que o pastor não me encheu o saco, né? Sabe o freguês? Quanto custa? Eu assino cheque, mas não quero responsabilidade. O nosso pastor é Satanás. Não é Jesus o bom pastor. O bom pastor, ele modela a mim e a você como a gente lida com um Deus grande que administra as cenas alegres ou tristes de nossa vida, com base na glória dele. Aí sim, a gente consegue dizer, bendito seja o nome do Senhor. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra. Pai, como a gente precisa
de Jesus. Obrigado porque Ele aceitou a cruz como uma expressão de adoração a um Deus grande e glorioso. Obrigado porque a gente pode dobrar os nossos joelhos diante de Ti, contemplando Tua grandeza. Pai, nos livra de uma lógica de retribuição para contigo. Nos lembra que Tu administras os dias bons e os dias ruins da nossa história. E o critério é a Tua própria glória. O critério é quem Tu és. O critério é a Tua soberania bondosa sobre nós. O critério é para que nós abramos os nossos olhos para Te perceber como um Deus grande, que é digno do dobrar dos nossos joelhos, da exaltação da nossa língua que diz: bendito seja o nome do Senhor. Nos perdoa, Pai, pelo nosso coração dado à barganha, ao mercantilismo. Nos perdoa porque, ainda que a nossa mente consiga compreender essas coisas, o nosso coração ele é dado a buscar barganha com o céu. Ajuda-nos a chegar onde chegou o Jó, que percebeu um Deus que é tão grande, mas tão grande, que administra a sua história com base na sua própria glória. Por isso, é merecedor da nossa adoração. Nós somos gratos por Jesus, o nosso Senhor, o nosso Jó maior, homem íntegro e perfeito, que teme ao Senhor e que se desvia do mal. Nós oramos assim no nome dele. Amém.